Já estou com o Elivaldo Barbosa em tempo real aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Welson. Boa tarde, Eli. Boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, que acompanhou hoje a reunião do governador Wellington Dias, tratando a respeito da situação dos Cerrados, da terra dos Cerrados, uma ação articulada com o Tribunal de Justiça. Exatamente. É uma ação inovadora de parceria envolvendo o governo do Estado e o Tribunal de Justiça, através da Corregedoria do Poder Judiciário, no sentido, Joelson, de regularizar áreas, a princípio, rurais, onde existem os maiores problemas, por exemplo, nos Cerrados do sul do Piauí. Praticamente toda a extensão dos Cerrados não tem nenhum amparo legal com relação à propriedade. E esse esforço é para combater a grilagem, mas, sobretudo, de promover uma regularização fundiária para permitir justiça no acesso à terra e mais, o que se chama de segurança jurídica, ou seja, permitir que o proprietário regularizado tenha acesso ao crédito, por exemplo, utilização de operações bancárias, até com consequências também em acesso a tecnologias de produção. Esse programa tem como objetivo, já nos primeiros anos, regularizar aproximadamente 2 milhões de hectares. Mas no Piauí o número assusta, chega a 20 milhões de hectares as áreas consideradas sem nenhum tipo de regularização. Elivaldo Barbosa, e como é que está a situação da Codevasf, um órgão federal aqui no estado do Piauí? Soube hoje, Joelson, que já saiu no Diário Oficial da União o decreto de nomeação de Hinaldo Guerra. Ele já é o coordenador, aliás, o superintendente lá da Codevasf, aqui no estado do Piauí. E esse cargo, ele é nomeado com influência direta do PP e, mais precisamente, do senador Ciro Nogueira. Então, não houve nenhuma mudança, foi apenas uma ratificação do doutor Hinaldo Guerra lá na Codevasf, permanece na Codevasf. Confirmação de que ele segue na função. Segue na função, sem dificuldade. Nessas arrumações políticas, Correto. ele fica na função que ocupava. Vamos falar agora de eleições 2016. Eleições 2016, oferecimento Noroeste, as lojas que vendem moda. Carvalho Supermercado, tem sempre um bem pertinho de você. Fênix Móveis, soluções para quem decide. Já é tradição da TV Cidade Verde trazer a maior e melhor cobertura das eleições. E nesse ano não é diferente. De norte a sul do Piauí, as informações a respeito da sucessão, neste ano, sucessão municipal. E de Padre Marcos é que veio as informações de hoje, Elivaldo. Exatamente, Joelson. Eu destaco hoje o município de Padre Marcos, que lançou no final de semana uma convenção com muita presença popular, estilizada de azul. Chamou-se até de a Onda Azul do Sertão do Piauí, lá em Padre Marcos, o candidato Valdemar Macedo Neto. Pelo nome, lógico que já há uma ligação com o saudoso deputado estadual Valdemar Macedo, lá de São Raimundo Nonato, que foi presidente da Assembleia, tem uma larga história. Esse aí que está do lado esquerdo, é o médico, jovem médico, candidato a prefeito de Padre Marcos. Ele está aí ao lado de Roberval Lima, do PR, vereador, candidato a vice. Essa chapa, PP-PR, promete muita competitividade, muita força na campanha eleitoral lá do município de Padre Marcos. O candidato Valdemar Macedo Neto, ele é filho também de Francisco Macedo, que foi prefeito de Padre Marcos, foi brutalmente assassinado há 27 anos e ele agora segue aí os caminhos do pai na política, né? Espero, né? Na política. Sim, é verdade. Inclusive, o pai, Francisco Macedo, é hoje nome de município, tá? Também na região, município de Francisco Macedo. Então, o médico Valdemar Macedo Neto, candidato lançado em grande estilo, lá no município de Padre Marcos. E hoje a Justiça Eleitoral reuniu os juízes que vão participar nesse trabalho de fiscalização e julgamento das ações eleitorais. E a preocupação é com essas novas regras, Elivaldo. Exatamente, foi um encontro de entrosamento envolvendo toda a estrutura da Justiça Eleitoral no estado do Piauí, mas surgiram algumas preocupações, principalmente em relação à fiscalização e às novas regras que já estão em vigor na legislação eleitoral para as eleições municipais. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa em tempo real. O encontro reuniu juízes eleitorais que atuam na capital e no interior. No Piauí, a estrutura da Justiça Eleitoral conta com 98 zonas, 5 em Teresina. E o momento é de acertar detalhes para as eleições municipais. O Ministério Público Eleitoral promete tolerância zero na fiscalização da propaganda
e dos gastos de campanha. Temos feito sempre orientações aos promotores eleitorais, né, no interior, que procurem realmente fiscalizar de forma intensa, né, todas as possibilidades de propaganda, tanto extemporânea como a propaganda legal, que virá no período legal, mas que às vezes é utilizado por um meio que seja não mais previsto em lei, como um outdoor, como faixa ou cavalete. Hoje não é mais tudo isso possível. Então, os promotores estarão atentos a esse tipo de propaganda ilegal para combatê-la. E no sentido da prestação de contas, né, para evitar o Caixa 2, também orientamos aos promotores eleitorais para que façam um dossiê, pelo menos, se não de todos, porque a gente também não tem condição de fazer uma fiscalização integral, mas pelo menos dos principais candidatos do município, né, para a gente, nesse dossiê, juntar os dados da propaganda realizada, da campanha realizada, tipo, a gente vai filmar e fotografar os comícios, carreato, material de campanha, se ele tem comitê, e depois, quando chegar a prestação de conta, vamos examinar se aqueles gastos, né, da campanha realmente constam na prestação de contas. Já o presidente do Tribunal Regional Eleitoral tem outra preocupação. Para o desembargador Joaquim Santana, as regras eleitorais em vigor para o pleito deste ano estão longe da realidade dos municípios, dos partidos e dos candidatos. E a tendência é a judicialização do pleito no estado do Piauí. Quem elaborou essa legislação não está acompanhando a realidade do Tribunal Eleitoral. Porque o que nós começamos a fazer em 5 de julho, vamos começar agora de 16 de agosto. Você vê que 30 dias não é fácil. Então eu calculo que no mês de setembro, nós vamos trabalhar aqui de manhã e de tarde, com certeza. Então, o presidente achando que vai ter uma demanda excessiva em curto período, Elivaldo. Mas acho que ele vai trabalhar mais ainda depois da eleição para analisar aí as ações judiciais que tenderão a aumentar ainda mais. E a preocupação hoje de setores lá do TRE, exatamente com essa judicialização da campanha e logo depois questionamentos. E já começam agora dos registros de candidatura, depois dos diplomas, dos mandatos, enfim. O terceiro turno virá depois das eleições. Tem sido assim.